Vamos começar, é o capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, certo? Certo. Bom, vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis simultaneamente servir a Deus e a Mamon. Tá bom. Beleza? Beleza. Quem é esse Mamon aí? Era um deus fictício, né? Que eles adoravam. Era uma imagem lá que fizeram, não é? Não sei. Mas ele existia como espírito, né? Tinha algum espírito com a Ah, forma desse sim, Deus Mamon, né? com certeza. Vinculado às questões do dinheiro, do sensualismo, né? Exato. Então aproximou-se dele um jovem e disse: Bom mestre, que devo fazer para conquistar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Eu tenho cumprido essas coisas todas desde jovem. O que é que ainda me falta? Se queres ser perfeito, vai e vende tudo quanto o tens, dando aos pobres, e terás um tesouro no céu. Não termina aí. Depois disso, vem e segue-me. Esse jovem, ele é um jovem rico, que ele gostava de correr de bigas, sabia? Você contou essa Ele era, história. ele era um jovem judeu que gostava de correr de bigas, competindo contra os romanos, e pagava elevadíssimos valores nos cavalos para participar da corrida. Mas ele não quis fazer essa segunda parte. Ele não quis. Jesus chorou por isso. Mas veja que Jesus não foi chamá-lo, como foi chamar todos os apóstolos. Foi ele quem veio. Jesus, conhecendo a alma, mais do que a própria alma se conhece, lhe disse: Olha, né? Cumpre os mandamentos. Aí ele diz: Eu já cumpro. O que eu preciso mais? Tem certeza? Tem certeza? Vende tudo e depois vem me seguir. Isso ele não fez. Ele morreu numa corrida dessa, diz Amélia Rodrigues. Ou ele caiu e a roda da biga passou em cima dele e ele teve um corte na região abdominal que expôs, né, os intestinos e morreu ali. Ó, ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía muitos haveres, grandes haveres. Jesus, então, disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus.
Aí a gente lembra das questões do Livro dos Espíritos. Tem uma questão lá que fala que a riqueza é uma prova mais difícil que a prova da miséria. Se a prova da miséria causa alguma espécie de revolta, de indignação contra Deus, quer dizer, então é justamente essa prova, a pessoa tem que vencer os sentimentos de revolta e adquirir graus de resignação. A riqueza, prova mais difícil que da pobreza, ela dá margem ao cumprimento de todos os excessos. Então, é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Porque, né, ele leva uma vida mais facilmente praticando os excessos, diz o livro dos Espíritos. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma imagem alegórica mostrando o grau de dificuldade de nós vencermos a nós mesmos, certo? Porque tendo riqueza, queremos cumprir e gozar a vida com todos os excessos. E é uma imagem que mostra aí a dificuldade que nós temos para vencer a nós próprios, o homem velho que existe em nós. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Jesus está dizendo: eu não sou juiz. Não tem função judicial na terra. E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Porque seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Beleza? Beleza. A vida não depende desses bens. Eu não tenho a função judicial na terra. Você pode viver muito bem sem esses bens. Talvez até mais facilmente consiga uma conquista numa colônia espiritual superior sem esses recursos. Com esses recursos, muito provavelmente o seu destino espiritual será uma região inferior. Por isso que muitas vezes pessoas que querem ganhar na Mega Sena, mega não sei o quê, loteria daquilo, loteria disso, não sabe o passaporte que estão comprando. Muitas vezes para a região trevosa, né? Porque aquele recurso abundante vai levar à prática de todos os equívocos. A felicidade na terra, disse lá, né, no capítulo 5, a Delphine de Girardin, é a tristeza. Certo? Vou revelar qual é a verdadeira desgraça. A verdadeira desgraça é o recurso. A verdadeira desgraça na terra é a alegria. Lembram? Sim. Disse-lhes a seguir essa parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo: que hei de fazer? Hoje já não tem lugar onde eu possa encerrar, onde eu possa guardar tudo que vou colher. A coisa está promissora nessa colheita. Não tenho celeiro para caber tudo que vai. Aqui está, disse o que farei. Vou demolir os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita, todos os meus bens. E direi à minha alma, tens reserva
tens de reserva muitos bens para longos anos. Relaxa, repousa, come, bebe e goza muito. Certo? Vira um porco, engorda. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse: homem, como és insensato. Essa noite mesmo te tomarão a alma. Para que servirá o que acumulaste? Te Para tomarão a nada. alma. Quem é que quer tomar a alma? Né? Aí a gente lembra do caso do Antônio Olímpio no livro Ação e Reação, e tem muitos outros casos semelhantes de exemplo nas obras de Kardec, né? Mas o Antônio Olímpio fez pior que esse aqui, porque ele estava mais vinculado ao anterior, com a questão da divisão da herança. E o que ele fez? Matou os irmãos. Matou os irmãos. Não tem ideia do passaporte infernal que está adquirindo. Vai gozar a vida? Nem tanto, porque vai ser obsidiado gravemente pelos irmãos e por outros espíritos comparsa dos irmãos. Então, já na própria vida, começa o inferno mental, apesar do recurso. E no plano espiritual não termina, porque a justiça continua aqui ou lá. E aí o que acontece? Ele foi, né, ser viciado severamente pelos irmãos em tão grau de tempo e de intensidade que os próprios irmãos enjoaram de agredi-lo. E aí, mas também não vai deixar livre, entregam eles numa caverna para espíritos que realmente tomaram a alma dele e fizeram dele um monstro, porque ele se tornou imperceptível até as pessoas que o conheciam. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e não é rico de virtudes, naturalmente, diante de Deus. Beleza? Beleza, João. Então, a gente está vendo aí que esse Mamon é o Deus do dinheiro. Vê que esse capítulo é grande. Significando isso, que a questão do recurso financeiro é um problema grave para nós. Exatamente. Se a Verdade. lição, ninguém vai ensinar a quem não precisa do ensino. Né? Podia terminar Exatamente. aqui, ó. Não fiquem muito vinculados aos bens materiais. Mas a gente está tão vinculado aos bens materiais, né, desejosos de recursos, que o capítulo é grande. Para ver se a gente Verdade. entende todas as consequências, né, dos desejos vinculados à posse. E não é só a questão do dinheiro, né? Qualquer coisa. Porque às vezes você. Eu estou pensando aqui, realmente, eu tenho um jogo de louça ali, estou com outro. Velhinho, para quê? Vou pegar, estou guardando o novo para quê? Eu morro, o novo vai ficar aí, eu não vou não usufruir, não fiz nada. Então, vou botar ele em uso. Não vou ficar, não. É isso aqui, ó, é a avareza. É isso aí. Vamos lá, Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. Jericó é uma cidade de rico. Jericó é uma cidade tão rica, pessoas com tanto dinheiro que moram lá. São casas muito belas, pessoa realmente dá grana. É como a gente dá um passeio nesses grandes condomínios, né? Nesses grandes condomínios de luxo, com mansões exuberantes. É a cidade de Jericó. É Quando a Paulo vai Beverly para Hills.
É Beverly Hills. Quando Paulo vai trazer Abigail para, digamos, apresentá-la como a sua noiva aos seus amigos, os mais eminentes, aos seus familiares, a irmã, né? Ele combina com ela um passeio turístico para vir a Jericó. E foi aquele sonho imenso de ambos que foi por água abaixo. Porque no dia seguinte, o próprio irmão de Abigail, Gesiel, que era Estevão, que ela tanto desejava encontrar, encontrou no martírio da morte. Mas eles tinham combinado um passeio nessa cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu. Vamos ver, tem dinheiro, Zaqueu? Tem dinheiro. Mora em Jericó. Não é qualquer um que mora em Jericó, não. Chefe dos cobradores de impostos. E muito rico. O qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Bom, mas você já vê que o céu, os espíritos superiores, eles não estão preocupados em que nível evolutivo nós estamos. Eles querem saber se há esforço nosso para sair de onde estamos e subirmos alguns degraus. E isso recebe apoio sempre. Então, Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, né? Dos cobradores de impostos, que um significativo percentual levava recursos extra. E ele é o chefe dessa moçada. Mas ele começa a ter umas intenções de se afastar do Deus Mamon, certo? Sim. Porque ele é desejoso de ver Jesus, quer conhecê-lo, mas ele é baixinho. Mesmo assim, podia ter desistido. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro. Tem uma nota de rodapé aqui. Então, ele fez um esforço a mais. Ele manteve o desejo de ver Jesus, né? Mesmo diante do problema, da dificuldade. Fez um esforço a mais. Podia ter desistido, se não tivesse a vontade firme. Sicômoro, figueira nativa de regiões tropicais e meridionais da África, introduzida no Mediterrâneo e cultivada pelos figos comestíveis e pela madeira, muito usada no Antigo Egito em estátuas e sarcófagos. Beleza? Beleza. Então ele subiu a um sicômoro para ver, já que Jesus devia passar por ali. Quanto tempo ficou esperando, será? Em cima da árvore. Isso. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu o olhar para o alto e vendo, disse-lhe, Zaqueu, apressa-te a descer, porque é preciso que me hospedes hoje em tua casa. Então vê, me diz uma coisa. Jesus conhecia Zaqueu, mas chama ele pelo nome, certo? Sim. É óbvio, Jesus conhece a Conhece. todos nós. É. Jesus conhece a todos nós nominalmente. E ele, o mestre, percebendo que Zaqueu deseja melhorar e que o desejo tem valor significativo, ele vai, né, se hospedar na casa de Zaqueu. A presença de um espírito superior ao nosso lado, ele é como uma usina de força elétrica, de força de luz. A usina acende a lâmpada nas nossas casas.
um espírito superior. Para quem está desejoso, acende a luz mental, passa a ter pensamentos de qualidade melhor, rarefece a alma. A presença de um espírito superior perto de nós é como uma usina hidrelétrica que acende a luz, eleva o nosso nível mental, eleva a voltagem, o nosso magnetismo passa a ser outro. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu alegre, jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: Ei, moçada, né? Ele foi se hospedar na casa de um homem de má vida. É justamente para que o homem de má vida passe a ser um homem de boa Boa vida. vida. Ele veio para os doentes. Veio para os doentes. Mas o povo, né? É como quem diz assim, vai se contaminar. Não, ele vai limpar. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. Agora me diz. Ele falou isso em que lugar? Na casa dele. Se ele falou entretanto, Zaqueu pondo-se diante do Senhor. Como assim pondo-se diante do Senhor? Ele chegou lá e foi cumprimentar Jesus. Ele se ajoelhou diante do mestre, fez uma referência de submissão moral e ele se colocou nessa posição diante de todos? Não sabemos, né? Mas se ele fez isso, ajoelhou-se, admitindo uma submissão moral àquele que é o irmão maior nosso, e se fez isso diante de todos, é uma postura melhor do que em particular, certo? Certo. Mas mesmo em particular já é de grande valia. Mas fica aí os detalhes não escritos pelos evangelistas, mas que de repente a gente pode encontrar em Amélia Rodrigues. Mas, João, ali na frente ele não fala, esta casa recebeu hoje a salvação, Jesus fala. Então, quer dizer, será que ele não foi na casa dele já? Pois é, vamos ver aqui, ó. Senhor, dou-te a metade, dou a metade dos meus bens ao pobre, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse, esta casa, mas eles estavam do lado de dentro ou do lado de fora? Então, realmente, não foi ao pé do sicômoro, provavelmente. Né? Qual a distância da casa dele ao sicômoro? Mas se foi fora da casa, é provável que a multidão tinha seguido Jesus, porque era assim que eles faziam. Até na hora da refeição vinha um monte de gente. Não ia comer, mas ficava ali, olhando os episódios. Provavelmente eles acompanharam, né, João? Porque ele diz assim, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida, quer dizer, então a multidão estava acompanhando, né? Porque viram, então, Jesus entrar. Então, aí vê, né? Uhum. Talvez o testemunho de Zaqueu tenha sido na frente de todo mundo. Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. João,
Qual é o livro da Amália que fala sobre Zaqueu? Tá sem beber nem água até a hora da operação. Que fala sobre Zaqueu? É, Não sei. Tem que pesquisar. Ela tem 10 livros escritos. eu sei, por isso que eu perguntei qual. Porque você fala, Malha fala, de então já sabe. É. Então vamos lá. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias, né? Quando Estevão foi ser, né, julgado e sentenciado à morte, quem é que apedreja Estevão? O povo? Não. Não é o povo. Não é qualquer um que tem a tarefa de executar a pena de morte. Como era na interpretação deles, uma defesa da lei, quem vai, digamos assim, apedrejar Estevão são os delegados eleitos representantes de cada uma das sinagogas presentes em Jerusalém. E esses delegados, eles vão vestir uma roupa púrpura para o apedrejamento. Coisa satânica, como diz o livro Paulo Estevão. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à porta desse homem rico que se vestia de púrpura e linho e se tratava magnificamente todo dia. Esse Lázaro, todo coberto de úlceras, que muito gostaria de poder saciar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada. E os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Quer dizer, quem tratava melhor o cara pobre eram os cães e as pessoas. O rico também morreu e teve por sepultura o inferno. E o outro foi elevado ao céu, né? Até Abraão. Pensa. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão, o patriarca de todos, e Lázaro em seu seio, junto com ele. E exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas o leproso é que vai fazer pingar a água, mas o leproso já está com o perispírito perfeito, super luminoso, certo? certo. Nenhum vínculo da bactéria de Hansen na sua estrutura perispiritual. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, agora ele está na consolação e tu estás nos tormentos. Além disso, existe para sempre. É óbvio que a ideia é de marcar, né? A simbologia da linguagem de Jesus é para marcar os espíritos endurecidos.
Então, ele tem que usar uma linguagem alegórica para gravar na mente dos seres um tanto embrutecidos. Além disso, existe um grande abismo, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui, para cá. Disse o rico: eu te suplico, pai Abraão, que mandes a casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de dar-lhes testemunho destas coisas, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: mas ele já tem ensino. Nunca deixamos de dar ensino. Eles têm Moisés, eles têm os profetas. E os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico. Se algum dos mortos for ter com ele, farão penitência. Calma, não é hora do espiritismo ver. Respondeu-lhe Abraão: se eles não ouvem a Moisés, nem ouvem profetas, também não acreditarão. Mesmo que algum dos mortos ressuscitasse, encarnasse. Quer dizer, o ensino está aí. Não é hora, não tem como repetir, não vai adiantar. Verdade. Só às vezes as tentativas e erros, a observação das consequências, né, equivocadas praticadas, é que vai trazer a luz para nós. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos, muito dinheiro, isso é muito peso de ouro. O talento era valiosíssimo. A um, 2 a outro, e 1 a outro, né? Então, 5, 2 e 1. A cada um segundo a sua capacidade partiu imediatamente. Entretanto, então, o que recebeu 5 talentos foi-se e negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebeu 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a prestar contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. A questão, além desses talentos, mais 5 que ganhei. Respondeu amo: servidor bom, servidor fiel, pois que fostes fiel em pouca coisa, 5 talentos, pouca coisa, muito recurso, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se ao seu turno e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras, compartilha
da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas um talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste. Quer dizer, nem jogou semente naquele local, mas se nasceu alguma coisa ali pelo vento que foi lançado, vai ceifar tudo. E colhes onde nada puseste. Por isso, como eu tive medo, como te temia, escondi o teu talento aqui na terra, aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo, onde não semeei, colho onde nada coloquei, devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu tivesse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem ao que tem 10 talentos. Ninguém recebeu 10 talentos, mas já tinha alguém que tinha recebido. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulado de bens. Quanto a este, que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Beleza? Um talento na época correspondia, eu vi aqui na internet, em torno de 60 quilos de ouro ou prata. Exatamente. De 30 a 60 quilos de ouro. É. Era muita 30 coisa. era o mais levinho, né? Mais Que eles levinho. falam como é, na época dos gregos, né, dos romanos, tudo era em torno de 60 quilos. Na Babilônia era em torno de 30. Exatamente. Então, vê aí. Nós temos talentos? Temos. O primeiro deles é a saúde, correto? Sim. Mas, para onde estamos nos dirigindo com a nossa saúde? Porque lembra, aquele que segue com seus pés uma direção errada, com as suas mãos uma direção errada, com os seus olhos uma direção errada, melhor que não tenham olhos, nem pés e nem mãos. Então, esse talento dado, na próxima vida pode ser retirado. E ainda, entre os interstícios da vida, se sofrer as consequências de regiões trevosas, certo? Beleza? Beleza. Imagina o pai preguiçoso. O que você tem feito aí com a sua saúde? Auxiliou seus filhos? Não, não auxiliei. Na E onde quando a você gente, e quando a gente não cuida da própria saúde, Pois é. a gente não toma os medicamentos que o médico passa. Tem que tomar, né? Então, vê aí. Mesmo esse talento, na próxima você pode perdê-lo. Agora, aquele que tinha o talento, tem saúde, tem um bom nível intelectual, tem um certo nível moral, e ele está difundindo o espiritismo, fazendo bem, ele vai restituir esse talento pelo progresso dos outros. Então, ele está em condição de receber uma responsabilidade maior, porque ele cuida dos demais. E outros, mais ainda,
mantém um talento até de ter uma comunicação mediúnica com espíritos elevados. É que ele serve, ele multiplica os talentos. Vê o Chico. Como estaria o Brasil sem os ensinos morais de Chico Xavier, sem os ensinos morais do Divaldo? São multiplicadores de talento, né? E assim serão responsáveis por atividades ainda superiores, sempre com o intuito de servir. Beleza? Os talentos deles, né, João? Independente da humanidade, da religião, todos agregaram as mensagens dele, o ensinamento moral dele, né? Todos agregam. Agregam. São homens evoluídos, né? Então, vamos lá. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Então, a riqueza tem uma utilidade, né? E existem, e nós vamos nos alternar nessas provas de riqueza e pobreza. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação, então ela é um obstáculo, a riqueza, mas não é um obstáculo absoluto. Dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, se der uma interpretação literal, segundo a letra, e não segundo o espírito, segundo a ideia que está por trás. Deus, que a concede a riqueza, teria posto na mão de alguns um instrumento de perdição sem apelação alguma. E essa ideia repugna a razão. Não é lógica essa ideia. Sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa que a prova da miséria, em virtude dos arrastamentos aqui da causa. Mesma afirmação do Livro dos Espíritos. O problema da riqueza são os arrastamentos. E pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza é um supremo excitante do orgulho, é um supremo excitante do egoísmo. É um supremo excitante da vida sensual. A riqueza é o laço mais poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. A riqueza produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece depressa a sua primeira condição. Esquece os que com ele a partilharam. Esquece aqueles que o ajudaram e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, pelo fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não significa que a torne impossível. E não possa vir a ser a riqueza um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu estabelecer como princípio absoluto, não pretendeu, que cada um deva despojar-se do que possui, que a salvação só se obtém por esse preço. Mas apenas mostrar que o apego
aos bens terrenos. O apego é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, se julgava quite, porque observava certos mandamentos e, no entanto, recuava à ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de conquistar a vida eterna não chegava até esse sacrifício. Postura dele, desse jovem ainda, né? Mas com algum nível evolutivo, já visto que ele praticava os mandamentos, mas não chegava o desejo de conquistar a vida eterna até o sacrifício de abandono dos bens, distinto de Zaqueu. Distinto de Zaqueu, que aqueles a quem ele lesou, ele ia restituir no quádruplo do valor. Então, esse sacrifício Zaqueu estava disposto a pagar. O que Jesus lhe propunha era uma prova muito decisiva, destinada a descobrir o interior do seu pensamento, as coisas mais profundas da sua alma. Ele podia ser, sem dúvida, um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão, não ser orgulhoso, honrar os pais, mas não tinha a verdadeira caridade, pois essa virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis mostrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, rigorosíssima, uma interpretação literal rigorosa das palavras de Jesus, seria a abolição da riqueza, como prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar a riqueza. Consequência essa absurda. Então, não pode fazer uma interpretação literal e, digamos assim, rigorosa do ensino de Jesus. Senão se chega às raias do absurdo. Se chega a condenar o próprio trabalho que proporciona o dinheiro. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei de progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de tantos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Sim? Sim. Abusamos da saúde, como falamos anteriormente. Para onde estamos dirigindo nossos pés, nossas mãos, nossos olhos? Sim? Tomando excessos aí, estragando o sistema digestivo, sistema circulatório, e são tesouros, talentos. Pelo abuso, o homem torna pernicioso o que poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza só produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento do progresso intelectual. Certo? Emprega o dinheiro de forma a fazer com que crianças de bairros muito carentes possam adquirir
algum progresso moral, algum progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Cabe-lhe desbravá-lo, cabe-lhe saneá-lo, o globo. Cabe dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Beleza? Então, nós temos que trabalhar pela melhoria material do planeta, saneá-lo, permitir que a extensão do planeta possa abrigar um determinado número mais significativo de pessoas para que elas aproveitem a reencarnação, sem também destruir o meio ambiente, certo? Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. E a gente já vê um tanto essa necessidade. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. E aqui no Brasil, a gente tem condições, né, de auxiliar o progresso de muitos, né, que eles permaneçam nas suas reencarnações, recebendo alimentos, e assim possam progredir pelo cumprimento das tarefas que lhes cabe cumprir agora nessa vida. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. E a gente vê aí os meios de informática, os meios eletrônicos, permitindo um contato contínuo, mais frequente entre pessoas de países distintos, sim? Sim. A fim de torná-las mais fáceis, essas relações entre os povos, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam e tornar mais rápidas as comunicações. Não é o caso atual? Uhum. É. Eu tenho um amigo que mora no Canadá e quando eu falo com ele, manda uma mensagem de WhatsApp e recebe na hora. Então, as comunicações muito mais rápidas, né? Agora nós estamos sabendo dos bastidores que ocorrem no exercício do poder executivo, legislativo e judiciário do nosso país. Tudo está muito mais transparente. As comunicações são muito mais rápidas. Para trabalhos que são obras dos séculos, o homem teve de extrair os materiais até das entranhas da terra. Verdade, né? Foi. Imagina que não existia o computador, não existia nada. O primeiro valioso objeto que se produz no mundo é um vaso. Um vaso para carregar coisa. Uhum. Foi tirado da terra. Sim? Sim. E até mesmo os equipamentos eletrônicos têm que tirar a sílica, tem que tirar os componentes magnéticos, o lítio, outras coisas mais, tudo na terra, sim. Verdade. Continua a mesma coisa, só mudou o meio de produzir. Procurou a ciência os meios de os executar com mais segurança e mais rapidez. Mas, para os realizar, precisa de recursos. A necessidade o levou a criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade imposta por esses mesmos trabalhos amplia e desenvolve a sua inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará, mais tarde, a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza principal meio de execução, sem ela, deixará de haver grandes trabalhos. Não mais haverá atividades, nem estímulos, nem pesquisas, né? Então, digamos, esse recurso, o dinheiro, a riqueza, serve de estímulo,
para os grandes trabalhos, para as atividades desempenhadas, para as pesquisas, né? Se vê aí laboratórios, cientistas correndo atrás de uma vacina para o coronavírus. Ora, naturalmente, eles devem receber recursos por isso. É um estímulo para eles. Um bom salário recebido, o produto da venda dessa vacina. E nós necessitamos dessa vacina. Então, a riqueza auxilia nesses grandes trabalhos, na manutenção das atividades, nas pesquisas. O mundo evolui. É, pois, com razão que a riqueza é considerada um elemento de progresso. Beleza, gente? Beleza. Vamos ficar por aí, que agora eu vou ter que arrumar a minha maleta. Já não está arrumada não, João? Não. Isso é fácil, é rapidinho. É, É rápida. é. Mais demorado é repouso, vai ser lento. Isso aqui é 30 dias sem pôr o pé no chão. Pelo amor de Deus, como é que eu vou subir a escada? Talvez não consiga. Cadeira de roda. Talvez Ô, não João, consiga chegar aqui vai ter que, nesse. vai ter que improvisar um ambiente todo embaixo para você, na sala, um ambiente aí perto, para não estar sacrificando, vai forçar outra perna, outra coluna, né? Vai ser de muleta mesmo, mas força, né? Já tô com a muleta aí. Mas com muleta não dá para subir escada, né? É É complicado. difícil, complicado. Só você sentar no degrau e for subindo. É. Só Vou assim. tentar fazer isso, é a minha ideia, né? Aí eu tenho que ficar com a perna esticada. Bora ver. Bora ver. Deus é que sabe. Vamos tentar dar um jeito. Está na Exato. hora para isso. Vamos lá, gente. Quem faz a oração? Vou fazer. Pensa na Renata. Renata Amado Porte. mestre, amado mestre Jesus, agradecidos, Senhor, por mais esse momento de estudo das obras que deixastes, consoladoras ao nosso coração e que tanto nos ensina como chegarmos até Ti. Sabemos que o caminho é longo, pedregoso, mas com a Tua ajuda, nos levantando sempre ao cairmos, conseguiremos transpassá-lo. Pai, olha por todos, Senhor, encarnados e desencarnados, que hoje estiveram aqui conosco. Olha também, Pai, pelos nossos amigos que não puderam estar aqui. Derrama a Tua luz e o Teu amor sobre eles, Senhor. Olha também, Pai, pelos nossos irmãos que se encontram acamados em um leito de hospital, ou até mesmo na rua, Senhor, porque não tem onde ir. Onde haja um gemido, que Tu te faças presente. Pai, olha pelo nosso amigo João, que daqui a pouco estará em cirurgia. Que tudo transcorra dentro do Teu propósito. Fica conosco, Pai. Hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.
Tchau, gente. Eu para variar. Boa sorte, tudo de bom, viu, João? Confio em Deus. Estamos vai com dar tudo você. certo. Valeu, gente. Obrigado.